Então, aqui vocês têm o plano médio sagital, o LIP, o fator técnico que eu comentei e o problema da distância foco-filme, tá? Então, vamos dar o exemplo ali, ó. Exemplo A. Se eu usar um fator técnico de 1,5 em um paciente com distância de 1 metro, a imagem fica mais escura. Se eu usar, no exemplo B, um fator técnico de 1 metro em um paciente com uma distância de 1,5 metros, a imagem fica mais clara. Tá? Então, aí é o motivo pelo qual eu preciso saber se esse fator, a distância foco-filme nos caderneta de vocês, quando vocês pegarem, o técnico usa 1 metro para fazer um cotovelo. Aí tu usou um apoio porque a pessoa não conseguia deixar o cotovelo na altura porque ele era muito alto. Tu vai ter que compensar aquela distância, porque senão vai ficar preto, porque tu diminuiu a estrutura com relação ao filme. Então, isso são umas dicasinhas que eu dou para vocês no meio desses conteúdos, para que vocês já se espertem quando vão para estágio. Vocês vão se lembrar bem de mim nessa história. O Towne, vamos recordar o Towne. O Towne, vocês têm aqui, ó, plano médio sagital bem em cima da linha, central da mesa. E vocês vão ver se o LIP está bem orientado. O que a gente geralmente usa? Como vocês podem centralizar, vocês podem ver se está reto a cabeça, depois angular, ou angular primeiro e cuidar pela própria linha angulada, se o cabeçote está torto ou não, se o paciente está bem certinho. Tem que cuidar para não entortar o cabeçote, que é o que acontece às vezes na nossa sala, né? Que está com o cabeçote mais frouxo. Mas a gente primeiro arruma o cabeçote para depois centralizar, senão vai centralizar o paciente torto. Vocês viram a imagem aqui, ó? O Towne, vou deixar bem grandão. Vou deixar bem grandão aqui. Vocês têm aqui dentro a célula túrcica. Ó, a célula túrcica, ela está aqui. Aqui é o forame magno. E aqui é as mastoides, ó, é o conduto auditivo. Aqui são as células da mastoide, por isso que aqui é mais escuro, porque é cheio de ar. E aqui é a parte do conduto auditivo. Então, essa incidência ela é muito importante em crânio, porque a gente vai ver bem essa região da sutura do bregma e lá a sutura do lambda. Eu estou desenhando em cima da imagem para vocês tentarem visualizar o que a gente está vendo. Por isso que é importante a gente visualizar tudo certinho. Conseguiram ver bem agora? Não. Desculpa não ouvir. Sim. Tá. Sim. Sim. Quem não viu, me avisa que eu faço de novo. Eu entrei depois, não entendi nada. Eu estou mostrando para vocês o que visualiza na incidência de Towne. Como é que eu sei que o meu Towne está correto? Está vendo aqui a imagem? O Towne, esse aqui é um raio-x de Towne. Então, o que eu estou tentando visualizar na incidência de Towne, eu tenho que reconhecer a célula túrcica aqui dentro, eu tenho que ver o forame magno, e a célula túrcica está dentro do forame magno, e essa região pedrosa aqui é a parte da mastoide, ó. É a parte do esfenoide e a mastoide, ó. Isso aqui tudo é seio esfenoide, é o seio, são as células da mastoide. Aqui é a região do conduto auditivo. Numa trauma, quando o paciente bate, o Towne é importante,
porque ele visualiza essa região aqui de sutura, que em criança ela é bem mais nítida, porque ainda não está calcificada. Então, vocês vão olhar para ver se existe alguma diferença, alguma mudança nessas linhas. E lá atrás, vocês vão ver a parte do lambda, a fontanela do lambda, no caso de crianças, né? Que nos adultos é a lambdoide. Melhorou? Deu para entender agora? Sim. Tá. Então, vou continuar aqui, tá? Então, esse posicionamento, para que eu chegue a essa imagem, eu posicionei a paciente assim. Eu tenho que posicionar sempre em 2 dimensões. Eu posiciono aqui para deixá-la centrada, e agora eu vou para a lateral dela e vou angular esse raio. Geralmente é 25, 30 graus. Com 30 graus, geralmente não falha. Usa 25 ou 30. O que eu tenho que cuidar? Agora, se LOM está perpendicular ao filme e à mesa, o raio vai angular. Eu vou centralizar esse raio mais ou menos 6 centímetros acima do naso, que é os 4 dedos, se lembram? Sim. Esse raio ele vai passar pela célula túrcica, vai passar pelo conduto auditivo e vai passar pelo forame magno. Porque se ele não passar por esses 3, eu não consigo projetar daquela forma. Então, é assim que funciona o Towne. Ele é incidência de rotina de que quando? Um trauma. Ótimo, quando é trauma. Quando for trauma, ele é incidência de rotina. Senão, ele tem que estar no pedido do paciente. A incidência Hertz de crânio é só complementar. E aqui vocês estão vendo a paciente conseguir colocar a cabeça bem para trás. Vou mostrar para vocês o detalhe que eu comentei, e com a máscara eu não consigo mostrar para vocês, que é no caso assim, ó, como o pessoal está tendo que ficar de máscara, eu não consigo mostrar o desenho da pirâmide nasal, ó, que está aparecendo aqui atrás. Eu sei que ele está corretamente posicionado e que ele está bem alinhado, se esse nariz ficar bem na linha de centro do buque mural, ó. A minha LOM perpendicular ao raio, e o raio incide 2 dedos abaixo do mento. Para quem tinha alguma dúvida, olha como ele tem que ficar. Olha tudo que vocês estão visualizando aqui. Esse é o Hertz de crânio. Ele pega o occipital. Se fosse para seios da face, essa região aqui não me interessa. Isso aqui é o que a gente espera que o paciente consiga, né? Mas, por exemplo, eu já não vou mais. Se eu for para ser paciente de vocês, não dá para quebrar o pescoço da prof. Vocês vão ter que angular de maneira que no máximo 40 graus, tá? Para que o raio fique perpendicular a LOM. Então, uma pergunta bem danadinha. O que é verdadeiro? É que LOM tem que ser paralelo ao filme ou que o raio central tem que ser perpendicular ao LOM? Que o LOM tem que ser paralelo. Hã? O verdadeiro é que o LOM tem que ser paralelo ao filme, porque se tu angular o raio, ele não vai ficar totalmente perpendicular.
na realidade, o raio ele tem que ser perpendicular ao long. Não necessariamente ele fique paralelo ao filme, porque aqui o filme está aqui, ó. Eu tenho uma limitação que essa angulação não pode ultrapassar 40 graus ascendente. Mas para que o long seja verdadeiro, o raio tem que ser perpendicular a long. Como está aqui na imagem, ó. Ele mesmo mostra o que ele faz aqui, ó. Vocês têm o raio e aqui a linha, ó, perpendicular. O filme não está perpendicular. Olha como é que está o filme. Então, para que o long, a afirmação correta é long tem que ser perpendicular ao raio ou tem que ser paralelo ao filme para ser verdadeiro? Perpendicular ao raio. Ele tem que ser perpendicular ao raio para ser verdadeiro. Qual é a limitação desse verdadeiro? É que a angulação não pode ultrapassar 40 graus. 40 graus. Tá? Então, vocês podem fazer até uma anotação aí, tá? Deixar uma coisa bem anotado, o Hertz será verdadeiro desde que o long fique perpendicular ao raio. Mas existe uma limitação deste ângulo de máximo 40 graus, e é ascendente, tá? Se eu não conseguir com 40 graus, aí eu sou obrigada a fazer o Hertz de mesa. Mas eu não vou cobrar isso, vou cobrar esse aqui. E clareou? Sim. Professora, eu não peguei ali no... Depois que tu falou do raio, mas existe, o resto fugiu. Só peguei o resto do 40 ascendente. Eu coloquei aqui, ó. O Hertz será verdadeiro desde que o long fique perpendicular ao raio. Mas existe uma limitação desse ângulo, que é de máximo 40 graus ascendente. Se passar de 40 graus, quando tu vê que vai angular mais que 40 graus, porque a pessoa tem muita limitação no pescoço, existe pessoas que não conseguem mesmo. Então, aí, nesses casos, a gente faz um Hertz na mesa. E aí, em vez de ser o Hertz, esse Hertz, ele também é conhecido no Bontrager por subimento vértice. Subimento vértice. Ele entra no subimento e sai no vértice. O alternativo para quem não tem extensão de pescoço é fazer vértice e subimento. Seria entrar com raio de cima para baixo. Tá? Esse Hertz que a gente está vendo é o subimento vértice. No HPS, às vezes, quando é necessário, se faz deitado, porque o paciente é de maca, o paciente não está bem. Então, se for necessário por causa de algum trauma e fizer complemento, sem comprometimento... Travou tudo, professora. Opa! Desculpa, eu não entendi. Tinha travado. Sua imagem está travada. Passou? Deu. No HPS, muitas vezes, esse Hertz que a gente faz sentado, eles fazem deitado, mas somente se
não tiver comprometimento de cervical, porque aí nós estamos falando de trauma, tá? Então, isso é muito importante saber, que eu não vou poder distender a cabeça de um paciente se ele tiver com colar cervical. Enquanto não é liberado pelo radiologista, não se mexe em pescoço, tá? Então, só estou fazendo uma complementação. O nosso, que a gente vai utilizar, é esse. Caso o paciente venha de fora da clínica e não tenha extensão de pescoço... Tem alguém aí? Pois não? Fugiu tudo. Alguém está com problema de conexão? Prof, Oi? Diga. Então, se por acaso o paciente Ai, às vezes o meu tá saindo fora também. na extensão do pescoço, se faz vértice submento, tá? Vocês só anotem isso, porque isso é para deixar num cantinho ali, não é o que nós vamos usar. Só anotem isso aqui num canto, ó. Deixe no cantinho. Caso o paciente tenha alguma patologia mais severa que não tem, que na extensão do pescoço, se faz os vértice submento. Tranquilo? e é essa posição aí. Essa aqui não é a posição vértice submento. Essa aqui é a submento vértice. Ah, tá, entendi. Essa é a que nós vamos usar. Submento vértice. O raio entra abaixo do mento e sai no vértice do crânio. Tá, no caso, se tiver alguma patologia, daí é o contrário. Aí se faz ao contrário, tá? Ok. Aí é toda uma manobra. Ele é mais difícil de fazer, ele não fica tão bonito, tá? E o fator técnico de exposição, muitas vezes, ele não compensa, porque é obrigado a fazer fora do book. E aí a gente tem uma radiação espalhada por causa da espessura da cabeça do paciente. Então, frisando, voltando agora para seios da face, a gente tem pediatria, até que idade? Tem cola. 4 anos. Até 4 anos, né? Fáters e cavo. Não esquecendo que alguns locais é 3 anos, tá? Acima de 4 anos, nós vamos fazer o Waters, o Caudel e o Cavum. Então, a incidência de Caudel é que a gente não faz. Por que não se faz? É pergunta de prova. Então, as crianças de 0 a 3 anos não fazem Caudel, porque os seios da face ainda estão em desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, eu mostrei para vocês na aula, uma de 3 anos, olha aqui, ó. Tem mal e porcamente o início de uns seios maxilares e a gente não vê quase nada de seio frontal. Aqui já com 10 anos e aqui um adulto, ó. Já bem delimitado. Vamos olhar as incidências de rotina. Waters boca fechada, Caudel, perfil de rinofaringe. Waters boca fechada, Caudel, perfil de rinofaringe. Quem é esse?
Caudel, Waters, boca fechada. Depois, a gente tem o Waters, boca aberta, e o Hirtz para seios da face. Olha como é o mesmo Hirtz, só me interessa a área da face, ó, para pegar aqui o assoalho do palato, para ver o seio esfenoidal. A gente avalia um pouquinho a parte de conduto. A alternativa de Waters boca fechada é Blandu. O que muda no Blandu? Em vez de eu dar raio reto no Waters, eu vou dar só 5 graus descendente. Tá? Ele ajuda a retirar os rochedos e do assoalho do seio maxilar. Isso é muito comum em criança e queixo pequeno. Pergunta, antes de eu entrar no nosso trabalho, falando dos seios da face, deixa eu falar um pouquinho daquele aparelho que a gente tem na sala 704. Aqui eu fiz um esquema do aparelho falando o que cada coisa faz. Então, aqui está representando o registro, a parte do ângulo e o registro lá em cima. Ó. Então, esse primeiro registro mais alto, ele vai fazer a distância foco-filme da mesa. E ele serve para a altura do book mural. Tá? O segundo registro, que é esse verdinho, ele abaixo serve para centrar o tubo no centro da mesa. E aí vocês têm esse aqui, ó, que é para fazer o ângulo do tubo. Vocês angulam ele para um lado ou para o outro. Esse terceiro, ele parece um acelerador de moto, eu brinco, que é para andar de moto. Então, ele vai mudar o ângulo do cabeçote. Esse cabeçote vai girar para lá ou para cá. Tranquilo até aí? Sim. Aqui vocês têm o pedal. O pedal, ele serve para a distância foco-filme do book mural, se é 1 metro, se é 1,5 metros, se é 2 metros, e a altura na mesa, para vocês botarem ou para cima ou para baixo. Tá? Então, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês. Depois eu vou mandar esse material para vocês lá pelo WhatsApp, tá? Já vou deixar ali no WhatsApp. No WhatsApp, não, vou colocar lá no portal de vocês. Você sabe, ali no Universitário, no portal, ele tem um local para downloads para material. Então, eu vou anexar esse material de hoje, que eu estou trabalhando para vocês, lá no portal. Aí vocês abaixam do portal. E aquele trabalho que é para terça também vai estar no portal. Então, eu vou mandar por WhatsApp, mandar por e-mail para quem não consegue acessar e vou postar ainda no portal. Vai estar as 3 formas. Chassis. Isso aqui é o número aparecendo. Esse aqui é o número de em PA. O número assim está em AP, o número assim está em PA. Tranquilo? Aqui está na transversal, aqui o chassi está na longitudinal. Na identificação da rotina dos seios da face, vocês têm Waters, Caudel, perfil de rinofaringe. Como é que funciona esse cara aqui? Esse aqui é uma 13 por 18. Esse aqui é uma 13 por 18. E esse aqui é um 18 por 24. E esse amarelinho aqui é o ID. Então, o ID está para baixo
o paciente vai estar em PA. No caudal, o paciente está em PA. O perfil, a gente coloca sempre como se fosse AP. Então, ele vai ficar de barriguinha para cima, aparecendo, e do lado direito do paciente. Gostaram do esquema? Sim. Vamos falar do Waters boca fechada. Como é que eu sei que o Waters está posicionado? Eu vou arrumar a cabeça do paciente, então, ó, ele vai ficar lá, eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar esse queixo desse paciente de maneira que ele deixe a linha mento-meatal perpendicular ao filme. O raio é reto, incidindo paralelo à linha, mas se projetando no acâncio. Se fosse blandu, eu daria 5 graus. Certo? Então, se fosse um blandu, eu daria 5 grauzinhos. Ele não é um blandu, ele é um Waters. Então, alinhamento meatal perpendicular ao filme e paralelo ao raio. Mas ele sai, ele é projetado no acâncio. Curiosidade sobre filmes. Se for o convencional, que é filme, usa 13/18. Se for um CR, vocês vão usar 18/24, porque não existe 13/18. O chassi 13/18, ele cai fora quando se trabalha com CR, que é aquele que a gente vai digitalizar a imagem. Quando convencional, ele é na transversal. Quando for o CR, ele é na longitudinal. E aqui está a imagem. Ó. Um Waters boca fechada. A pessoa não tem culpa de não ter quase dente aqui na frente, né, gente? Está desfalcado. Revelou, vai pendurar no negatoscópio o paciente de frente para ti. O caudal, olha o senhor caudal, 13/18, porque nós estamos lidando com convencional. O raio é 15 graus descendente. E a linha de orientação, é o long perpendicular ao filme. Dúvida? Tranquilo, né? Vamos falar um pouquinho. Ó, convencional 13/18, 18/24, se for um CR. Os dois são na longitudinal e a identificação é em PA. Olha a imagem. Olha a numeração onde fica, porque aqui o que me interessa, ó, o que eu vou visualizar, o que ela está olhando aí que eu não estou enxergando. Eu estou olhando o seio frontal, a crista de Galli, as cuanas, que se vocês olharem, ó, esse aqui tem um espaço menor que esse,
Então, significa que esse está mais obstruído que esse. Às vezes a pessoa tem um desvio de septo, né? E isso é o que se visualiza no seio da face na incidência Caudel. Vamos entrar com o perfil de rinofaringe agora. Olha que lindinho, ó. Posicionei o plano médio sagital, o LIP e o raio incide. Onde incide o raio? Ai, meu Deus! Olha só, quando ele é perfil, ele é 2 dedos acima do conduto auditivo. Todo mundo lembra disso quando era perfil? Agora o raio passa para a nossa maçã do rosto, que é o nosso zigomático, tá? Esse ossinho aqui, ó. Se vocês passarem a mão no rosto, vocês vão sentir um ossinho. É aqui que vai o raio, tá? Então, qual é o detalhe dos seios da face? Que tu posiciona tudo igual ao perfil, só que ele tem que dar uma leve erguida no queixo para tirar o gônio de cima da passagem de ar. É o único perfil que movimenta o queixo. Então, qual é a diferença entre um perfil de crânio e um perfil de seios da face? Além do seu ponto focal. Vai ser a erguida, que eu estou falando de posicionamento, né? Vai ser a erguida do queixo. Porque, claro, tem o fator tecto-exposição, que nós vamos querer partes moles, tem a distância, que geralmente é 1,5 metro, porque perfil se faz sentado, não se faz deitado. E em criança, a adenoide ela se localiza aqui atrás, ó. Então, quando for um pedido de raio-x só de cavo, eu não tenho que fazer Vatters nem Caudel. Eu vou fazer só o perfil de rinofaringe. É a única incidência que em pediatria é pedida sozinha, porque não tem por que irradiar o paciente se ela só quer ver a passagem de ar. E aí nós temos os 3 sintomas. Baba no travesseiro, ronca à noite e não consegue respirar só pelo nariz. Ele sempre fica com a boca aberta junto. E quando tu pede para fechar a boca, ele abre um espaçozinho para poder puxar a passagem de ar. Distância sentado na cadeira, 1,5 metro. Chassis 18-24 na longitudinal. Paciente sentadinho em perfil, queixo levemente erguido. Como é que fica as linhas? No zigomático? Então, o LIP paralelo ao raio central e perpendicular ao filme. Centralização do raio é reto, o ponto focal é no zigomático, um dedo abaixo da comissura externa do olho. Ó. O raio vai aqui. Deixa eu interromper, que aí vocês olham para o meu rosto. Ó. Vocês estão olhando aqui, ó. É um dedo abaixo, ó. Vai aqui o raio. Todo mundo vendo? Sim. Tá? Sim. Que aí fica mais tranquilo de eu mostrar. Sim. E a centragem do chassi é no meio do meio.
Perguntas até agora? Qual é a colimação? Colimação é do tamanho do chassis, tá? Não esquecendo de deixar aquelas margens para não ter perigo de perder, porque a gente não confia em colimador. Isso é rotina. Terminou a rotina, né? Só se tiver solicitado. Me diz qual dessas imagens está posicionado correto para encerrar esse vídeo. Aqui está o ângulo da mandíbula, aqui está a passagem de ar. Aqui está o ângulo da mandíbula. É a segunda imagem. Está... Isso, a segunda imagem. Agora, olha a diferença da passagem de ar desse cara aqui para a coitada dessa criança aqui, ó. Está quase obstruído total, ó. Aqui é que é adenoide, ó. Deixa eu despoluir aqui. Estão vendo esse xizinho ali, ó? Passagem de ar dele está bem aqui, ó. Então, essa região aqui, ó, onde está o X, que é adenoide. Se eu fosse marcar adenoide aqui, seria aqui, ó. Tá? Claro, como não está bem posicionado, fica difícil de ver bem a passagem de ar, porque tem a mandíbula toda me atrapalhando a passagem, ó. Esse aqui não, como ele deu estirada, a gente consegue ver bem a parte da rinofaringe, ó. A passagem de ar aqui, ó. Pintar a passagem. Ficou bem explicadinho? Sim. Sim. A próxima é Vatters boca aberta. A gente vai ver no nosso terceiro vídeo. Em seguida, eu já aviso quando libero.